Não se preocupe, sou extremamente acostumada com a escuridão. Eu pensava que, quando cheguei aqui, a coisa mais confortável que existe na Terra de hoje é estar entre amigos. Mais do que amor, mais do que qualquer outro sentimento, nos sentirmos ao lado de amigos, como hoje me sinto, é como se reencontrássemos pessoas que sempre fizeram parte da nossa vida. E não há explicação para isso que não seja a afinidade que entre nós existe, por acreditarmos nas mesmas coisas e, principalmente, por saber que o nosso futuro é de luz, quando tantas pessoas ainda não sabem disso e se atropelam sem conseguir explicação para os dramas que vivem. Nós não deixamos também de viver os nossos, cada um dentro do seu resgate, mas a diferença é sempre continuar acreditando. E acreditando até que o melhor ainda não começou para as nossas vidas, ainda virá. Mas se há um desafio que hoje existe, e acho que sempre existiu, mas hoje de uma forma mais estabelecida, é aceitar quem é diferente de nós. Em geral, em outras vidas, com certeza, desprezávamos quem pensava diferente, agia diferente, sentia diferente. E os preconceitos até hoje existem baseados nisso. Se fulano não pensa como eu, se não age como eu, se não tem a mesma intenção, então não faz parte da minha vida. E conheci muitos espíritas, inclusive, que diziam que não havia nenhuma afinidade de vibrações entre ele e a pessoa, então cada um seguia seu caminho. É verdade que estamos mergulhados em energia e afinidade, mas também é verdade que o desafio sempre novo será estabelecer afinidades onde elas não existem. Aceitar o outro como ele é para que ele se torne melhor. E me recordo dos colegas falando de Bill Gates, que quando todos saíam para estar com a família no final de semana, ele permanecia na universidade e muitas vezes dizia: hoje é sexta-feira, eu vou me deitar embaixo da mesa e descansar um pouco. Vou passar o final de semana aqui estudando. Na segunda-feira, quando os alunos retornavam, o encontravam exatamente embaixo da mesa. E claro, muitos amigos mais tarde, por tudo que Bill Gates se tornou para o mundo, diziam: ele sempre foi diferente de nós. Infelizes de nós que não percebemos que a diferença dele era genialidade. Era desdobrar-se de tal maneira em seus estudos, e nós o achávamos tolo, porque ele muitas vezes declinava de estar com a família nos finais de semana para permanecer na faculdade estudando. Eu tenho um cardiologista que é também um amigo, Dr. Eduardo Nogueira, e ele, já mais velho, foi fazer medicina. E entrou em contato com alunos, seus colegas, que eram pelo menos 15 anos mais novos do que ele. Entretanto, eu tenho outros médicos que foram colegas dele da faculdade, e todos me contam que ele sempre foi diferente, porque enquanto eles iam farrear, saíam com as namoradas, ele, sem deixar de ser uma pessoa absolutamente normal, caçava os gatos da faculdade e de madrugada operava o coração dos gatos, para perceber e estudar os mecanismos da parte circulatória de um gato. Hoje ele é considerado um dos maiores cardiologistas da cidade de Brasília. É daqueles que todo mundo diz: se não for a sua hora de morrer, só ele pode te salvar. E isso já aconteceu inclusive comigo há 11 anos atrás, quando eu tive 30/14 de pressão, inexplicavelmente fiquei internada na UTI, sem sintoma nenhum. Eu fazia palestra de madrugada, nem preciso dizer para vocês, não dormia, então juntava os enfermeiros e começava a contar histórias. Um amigo meu que era médico telefonava e dizia: como está a Maíse? E o enfermeiro falava: grave, mas ótima. E realmente nunca a medicina me explicou o que aconteceu e passou, e aí você toma providências, e foi nesta madrugada que eu conheci o Dr. Eduardo. E depois vinha saber que ele tinha sido cabo do exército, e numa época em que jogavam ele junto aos índios, e ninguém tira sangue como ele. Se tiver que tirar do pescoço, do olho, ele tira. E ele contou que eles lançavam ele lá de cima e diziam: olha, daqui a 10 dias a gente volta para te buscar. E na hora de fazer exame de sangue nos índios, como é que ele explicar para o índio que ele não conseguia achar a veia do índio? Então ele tornou-se, na prática,
uma pessoa extremamente habilidosa, porque lidou com as diferenças, com as dificuldades. Não fugiu daquilo que todos os estudantes de medicina fugiam, que era a experiência, a vivência. Camilo Castelo Branco, em Memória Suicida, conhece como um dos companheiros da caverna onde no Vale dos Suicidas sofria, após o seu suicídio, um português como ele, que tinha sido um fidalgo muito rico e que trajava ainda no meio daquele sofrimento tremendo cartola, polaina, como se não tivesse se matado. Para fugir da falência, esse homem suicidou-se e depois que eles todos foram socorridos ao Hospital Maria de Nazaré, passam-se meses e eles começam a ficar mais fortalecidos, conscientes de que haviam se suicidado, mas que apenas o corpo de carne morrera, e esse amigo português de Camilo logo quer ver a família. Eu quero ver minha família, porque eu tenho certeza que a minha mulher está arrasada até hoje. Eu fui um covarde me matando, eu não consegui admitir que a falência viria. Lancei minha família toda no opróprio, como se dizia naquela época. E a minha filha caçula, então, Margaridinha, era um verdadeiro anjo. Tenho certeza que minha esposa, no máximo, casou-se novamente por necessidade e há de ter amparado meus filhos. Eu quero revê-los. E os espíritos amigos, sabendo muito bem o que realmente tinha acontecido com a família, diziam a ele: espere mais um pouco, se fortaleça mais. Não, a exigência era essa. Ele não estudaria no mundo espiritual, ele não se recuperaria mais do que tinha se recuperado se não visse a família. E então, vendo que ele não ia para frente de jeito nenhum sem ter esse desejo atendido, os enfermeiros espirituais disseram: então nós vamos levar você à Terra. E Camilo pediu para observar à distância essa visita do amigo português de volta à Terra. Era um homem tão exigente que exigiu polaina nova, bengala nova, chapéu novo, como se ele estivesse encarnado. E os espíritos, com toda a paciência, fizeram-lhe uma indumentária e lá veio ele para descobrir que a mulher tão amada tinha se tornado prostituta no caso do Porto e o filho estava preso, acusado injustamente, mas preso, e a sua caçula Margaridinha era explorada pela mãe. Aquilo foi um golpe tamanho que ele enlouquece ao perceber o que o suicídio havia feito para sua família. É recolhido pelos enfermeiros e Camilo, em Memória Suicida, relembra que todos os preconceitos que aquele português tinha tido, tudo que ele acreditava ser superior na sua vida, caiu por terra. Ele invejou o maior de todos os mendigos, porque, na verdade, ele, tão rico, tão nobre, tão esperançoso de um futuro de ambições realizadas, não tinha conseguido gerir a própria solidão, a própria falência financeira e matara-se, depois encontrando a família em situação tão adversa. Aqui, não sei como é, mas no Brasil ainda se sofre preconceito simplesmente por alguma diferença, ou de pele, ou de opção sexual, ou de classe social. E isso às vezes é muito patente, mesmo dentro da doutrina espírita. Eu tenho um amigo que conheci em 84, Floriano. Ele chegou à comunhão espírita para se orientar desesperado. Naquele dia descobrir através de um exame que era portador do vírus HIV. E eu estava no plantão do atendimento fraterno e ele caiu comigo. Mas nos víamos pela primeira vez e ele imediatamente disse: olha, conforme o que você conversar comigo, eu volto para o banheiro da minha casa e me mato, porque era isso que eu ia fazer. Mas como eu já passei por aqui algumas vezes em frente à comunhão, eu vim procurar alguma ajuda. Conforme o que você disser, não tem problema. Eu volto e consumo suicídio, porque eu descobri hoje que eu tenho AIDS. Isso era 1984. Ele tinha uma filha de 9 anos. Naturalmente era homossexual, casou-se com uma namorada de infância e quando a menina tinha 2 anos, não suportando mais a mentira em que ele vivia, mesmo sabendo do preconceito que a própria família teria contra ele, termina o casamento. Mas foi um pai excepcional sempre. E a ex-esposa tornou-se sua grande amiga, ela inclusive já desencarnou. Quando o pai soube que ele era portador do vírus, o pai era alcoólatra, um homem terrível, comprou uma arma e avisou a ele: fuja de mim, porque eu vou a Brasília para matá-lo. E durante 2 anos, esse pai alcoólatra, que não tinha nenhuma autoridade para fazer qualquer observação sobre Floriano,
realmente o perseguiu para matá-lo. Ele era tão alcoólatra que felizmente morreu antes. Floriano, então, me disse chorando: eu tenho uma filha de 9 anos. Eu não vou vê-la fazer 15 anos. Nem preciso dizer a vocês que ele está vivo até hoje. Tem uma neta de 16 anos, filha dessa filha, e um neto de 8. E só agora é que a enfermidade começou a afetá-lo de verdade. Ele nunca ficou internado. Agora, ele inclusive mora em Belo Horizonte, onde está o especialista que sempre cuidou dele. E o especialista disse: vamos fazer um documentário sobre a sua vida, Floriano, você aceita? E ele aceitou, esse documentário vai ser feito, porque ele é um dos primeiros que está envelhecendo com a doença. Porque na década de 90 foi um Deus nos acuda, morreu quase todo mundo. Mas ele, cujo AZT que tomava quase o matou, foi uma época péssima. Me recordo de uma vez em que ele nos chamou, a mim e minha irmã, que éramos muito amigas dele. Quando nós entramos na casa dele, ele estava deitado no chão com 15 cobertores em cima dele e tiritando de frio. Era um rapaz de um respeito absoluto, um homem inteligentíssimo, diretor do Banco Central. Foi aposentado pelo Banco Central e pôde, com a sua aposentadoria, ajudar muita gente. Já que ele ia morrer, ele pensou: eu vou viajar o mundo para falar dessa doença, para falar de prevenção. E faz isso até hoje. E às vezes ele diz: mas por que será que eu ainda não morri? Meu Deus, eu estou infectado desde 84. Eu falei: Floriano, adivinha? Deus tem mais quem levar. Você dedicou toda a sua vida a prevenir os outros, a falar inclusive do preconceito que você, um homem tão bem formado, de classe social tão elevada, sofreu. E naturalmente a espiritualidade pretende que você continue fazendo esse trabalho. Agora é que surgiram problemas motores. Ele está com dificuldade de caminhar e de vez em quando acontecia da imunidade ficar muito baixa e o médico dizia: Floriano, eu acho que agora uns 3 meses e você morre. Ele pegava uma mochila e andava pelo mundo fazendo suas palestras e se despedindo do mundo. Já fez isso mais 11 vezes. E ninguém vê Floriano morrer. Agora é que ele realmente está com bastante dificuldade. Teve que mudar-se para a casa da filha, porque começam a surgir dificuldades que a própria medicina não sabia que existiriam para o portador. Porque o AZT quase o matou, mas quando surgiu o coquetel em 96, ele passou a ter uma qualidade de vida invejável. Mas viveu todos os preconceitos possíveis, de pessoas irem à porta da casa dele, antigos amigos, e dizerem: eu vim me despedir de você porque nunca mais frequentarei sua casa. Ele cozinhava muito bem, jantares maravilhosos, fazia para os amigos, mas ninguém mais foi visitá-lo, porque consideravam a doença contagiosa. Em 84, o desconhecimento era tão grande que quando estávamos num barzinho ou restaurante e o refrigerante dele chegava primeiro, às vezes um de nós queria provar o refrigerante dele e ele não permitia. Porque em 84 não se sabia nem com certeza como se contaminava alguém. Minha filha era uma menina de 1 ano de idade e o adorava. Eles sempre tiveram enorme afinidade. Quando ele se despediu de nós, alguns anos depois, e foi morar em Belo Horizonte junto do especialista que cuida dele, eu me recordo que a última coisa que ele me disse quando me abraçou foi: eu queria te agradecer uma coisa. E eu fiquei imaginando o que seria. Às vezes que ele me chamou quando estava em crise, ou aquela primeira orientação que havia tido com ele, ele disse: eu quero te agradecer porque você nunca impediu a sua filha Mariana de me abraçar. Nunca impediu a Mariana de sentar no meu colo. E eu percebi como havia preconceito ainda na vida dele. É terrível imaginar que em pleno século XX isso acontecia e no século XXI ainda acontece. Entretanto, hoje, essa enfermidade e tantas outras praticamente são como diabetes. Dependendo do seu organismo e da sua atitude, você vive muito. 2 coisas ele fez e até hoje me pergunto se os médicos estão percebendo isso. Nunca mais ele comeu qualquer tipo de carne, porque por um motivo qualquer, quando ele comia carne, ele se sentia fraco, ao contrário do que a gente imagina. E nunca mais bebeu. Nunca mais provou álcool. E eu fico imaginando se isto tem um componente físico para ajudar a cura ou a permanência da pessoa na Terra, ou se foi uma coisa espiritual também. Se, de alguma forma, ele buscou de tal forma o equilíbrio
no seu trabalho, na sua dedicação, o outro que acabou saindo de um patamar de enfermidade grave para ser uma pessoa, e era um homem muito bonito. Então eu me recordo bem de que amigas da comunhão diziam: me dá o telefone dele. Como é que você é amiga de um homem assim tão bonito e não faz nada? Me apresenta a ele. E aí, sem contar naturalmente qual era a enfermidade dele, eu dizia: ele é muito ocupado para namorar você. E tenho certeza que muita garota, eu já era casada, tinha filho, mas deve ter pensado: a Maís está guardando esse rapaz para ela. E não era nada disso, mas eu sabia muito bem que bastaria contar a dificuldade dele e todas elas fugiriam, porque no início da década de 80 o preconceito era absoluto e a ignorância que acompanha o preconceito também. Quando nós vemos diferenças vibratórias entre nós e o outro, aí sim nós sabemos que precisamos contornar essas diferenças para continuar a caminhar com o outro. E quem de nós na família não tem uma vibração assim, diferenciada de alguém? Quem não tem aquela tia de quem todos fogem no Natal? Alguém até escalado: não, tia fulana, você que vai conversar com ela. Porque ninguém aguenta tia fulana. Tia fulana tem mais de 90 anos, já não escuta direito, e o idoso ainda sofre preconceito. Não sei aqui, mas no Brasil, minha Nossa Senhora. As pessoas não têm paciência. Os motoristas de ônibus não têm paciência de esperar o idoso subir no ônibus. Os empregos não existem praticamente para os idosos, a não ser que as empresas sejam obrigadas a uma determinada contratação, que nunca é suficiente. E, infelizmente, muitos idosos precisam voltar ao mercado de trabalho, porque praticamente nada ganham para se sustentar com suas aposentadorias. E quando se fala de preconceito, de não aceitar a diferença do outro, pensamos sempre do adulto para cima, mas os jovens também são muito preconceituosos. E, infelizmente, preconceituosos no colégio. Agora há determinadas escolas particulares no Brasil, em Brasília principalmente, em que o menino tem que ter um tablet e outras coisas mais, tornando-o diferenciado daqueles que não podem ter. E o preconceito existe. Como você não tem um tablet de última geração? Como você não tem esse tênis de marca, da marca tal? A cada 2 meses tudo muda, tudo fica velho e você tem que ter o novo. E quando você não tem o novo, o menino pode ter 11, 12, 14 anos, ele vive o preconceito. E muitas vezes a solidão, por falta de amigos que o considerem simplesmente como um ser humano. E, claro, sabemos todos, estamos em busca de afinidades. E se não temos afinidades, muitas vezes aquele companheiro é alguém dissociado da nossa vida ou alguém que foi nosso adversário e, portanto, cabe-nos pensar: será que o diferente é sempre nosso opositor? Será que porque aquele pensa diferente, ou tem uma ideia diferente do trabalho, até dentro da casa espírita, eu vou colocá-lo de lado, ou vou dizer que ele não pode estar naquela casa, porque tal ou qual atitude é que é adequada e necessária? Me recordo de uma senhora que tossia muito durante uma palestra, e as pessoas começaram a ficar incomodadas porque ela não parava de tossir, e conta Valérium, através de Chico Xavier, que alguém a convidou a sair do salão onde a palestra estava sendo feita, porque o resto da plateia se incomodava com a tosse dela. E ela levantou-se, mas não deixou de dizer: se me expulsam da casa de Deus, para onde eu irei? Convidada a retirar-se porque estava tossindo. Os espíritos contam a história de uma senhora oradora muito humilde. Todo o dinheiro que ela, porventura, tinha para ela doava a um lar de crianças. E começou a faltar até para si mesma. Ela foi convidada a uma palestra, viu que o único vestido que tinha precisava de conserto. Como ela não conseguiu encontrar um pano da mesma cor do vestido, ela colocou 2 remendos de cor diferente e um casaco muito pesado para esconder que o vestido estava remendado. E era uma noite de calor. No Centro Espírita, isso na década de 60, ela foi simplesmente convidada a parar a palestra porque as pessoas estavam incomodadas com o casaco que ela vestia. E tanto a plateia insistiu que ela, envergonhada, tira o casaco. E as pessoas percebem por que ela estava com o casaco. Porque o vestido que trajava trazia remendos diferentes, mas pelo menos todo o dinheiro que ela tinha doava àquelas crianças.
Então dizer que portas adentro da casa espírita não temos preconceito ou não apontamos e criticamos o outro ainda é complicado. Porque isso acontece. E às vezes há rupturas em que as pessoas até se afastam. Eu costumo brincar que na Comunhão Espírita de Brasília, onde cheguei aos 14 anos e aos 16 fiz minha primeira palestra, até as brigas dão certo, porque quando havia brigas a pessoa saía e fundava um centro lá fora. E o centro crescia tanto quanto a comunhão. Eu costumo até brincar que quase todos os centros das cidades satélites de Brasília e da própria capital são brigas da comunhão que deram certo. Porque saíam uns 2, 3, 5. Ah, não, eu não concordo com fulano, eu também não. Vamos então fundar um centrozinho. E pronto, começava numa portinha, exatamente como a comunhão começou. Eu estava aqui vendo vocês, todos se conhecem, se abraçando, se beijando. Que saudade me deu. Por isso Chico dizia, casa que muito cresce, às vezes o amor desaparece. Porque passamos a ser estranhos uns aos outros. E a vida do outro, no sentido mais belo, não nos importa mais. Isso é triste de acontecer, principalmente dentro da casa espírita. Quando apontamos o outro, falando-lhe dos defeitos que possui, nos esquecemos de começar por nós. E sintonia, afinidade, igualdade, começa portas adentro do nosso coração. Chico Xavier, por muitos anos, distribuiu alimentos e sempre colocava dobradinha, bem pequena, uma nota de R$1 na mão das pessoas que iam buscar os mantimentos. Ele cumprimentava discretamente a pessoa e a pessoa já sabia que quando ele apertava a mão, ele deixava na mão da pessoa 1 ou 2 notas de R$1, que era tudo que ele podia dar àquela fila de pessoas que iam buscar ajuda. E é claro, os vizinhos tinham preconceito. Ah, esse Chico Xavier atrai para nossa rua um monte de gente pobre. Esse Chico Xavier atrai para nossa rua esse bando de gente que de repente vai ver que eu não tenho um alarme na minha casa, vai voltar num outro momento para me roubar. Tinha de tudo. Mas o Chico, sempre discreto, aos sábados fazia essa distribuição. E no Natal, então, era uma loucura. É uma loucura até hoje, mesmo após sua ausência, 13 anos depois do seu desencarne. Quem ficou continua fazendo o trabalho. Mas, claro, com seu carisma, era algo extraordinário estar ali. Ele pegava a sacola de mantimentos, dava para aquelas senhoras que tinham 13, 15 filhos, pegava, dobrava bem pequenininho a nota de R$1 e colocava ali na mãozinha dela, quase como um símbolo de uma ajuda. Dava para comprar um leite, algum pão, naquela época. E havia uma senhora que ele adorava, tinha uma afinidade muito grande, uma pobre, que não tinha mais onde ser pobre. 12 filhos, para completar o marido alcoólatra. E quando ela ia todo sábado pegar o mantimento, o Chico colocava a notinha na mão dela, e ela dizia, Chico, meu marido não morre não. Alcoólatra, é uma loucura, eu sofro tanto, meus filhos também, mas ele não morre. Mas Chico, eu devo ter algum compromisso com ele, porque eu também não consigo deixá-lo. Porque eu sei que se eu o deixar, ele vai para Sarjeta amanhã e não volta mais. E o Chico dizia, minha filha, isso é tarefa sua, com certeza, do seu coração tão nobre. E ela muito humilde, analfabeta. Chico soube que o homem havia morrido. E ela, meses depois, faleceu também. Teve um ataque do coração e morreu. O Chico contava que quando ele estava muito sozinho, quando ele sofria algum preconceito, e sofreu vários, ele ia ao cemitério. Ele sentava num dos túmulos do cemitério e ficava ali pensando, meditando na vida, aquele silêncio do cemitério. Um dia ele está sentado num dos túmulos, num desses dias em que tinha tirado só para ele, aparece ela, aquela mulher que ele havia socorrido por tanto tempo. E ela o abraça e diz, Chico, meu amigo, tive a oportunidade de vir para te agradecer por tudo. Por todos os mantimentos, por toda a ajuda que você me deu enquanto eu estava na Terra. Você acredita, Chico, que era verdade aquilo que você dizia? Eu tinha um compromisso com meu marido mesmo. Adivinha o que foi que os espíritos me fizeram fazer logo que eu morri? Cuidar dele. Chico, eu cuido dele até agora, Chico. Porque ele continua querendo beber. E não pode mais beber, porque senão vira um espírito sofredor, obsessor. Então eu estou até hoje ajudando ele a se recuperar. Aí ela, emocionada, diz a Chico, me dê sua mão, Chico. Chico entrega a mão e aquele espírito quase materializado segura a mão do Chico e ela diz, Deus te abençoe por
todas as pequenas notas de R$1 que você colocou na minha mão. Você não imagina, apesar de ser só R$1, o que eu conseguia comprar com aquilo para matar a fome dos meus filhos. Desapareceu. Chico, feliz, faz uma prece e volta para casa. Quando ele chega em casa, vai lavar as mãos e o rosto. Para sua surpresa, na mão que o espírito daquela mulher segurara, havia uma gota enorme de luz. E durante 2 semanas, ele manteve a mão dentro dos bolsos dos ternos para que as pessoas não vissem aquela gota de luz materializada por aquele espírito, simbolizando as notas de R$1 que um dia ele havia colocado na mão dela. E era uma mulher que já tinha sido expulsa de muitas casas, que não podia fazer nenhuma faxina, porque as mulheres ditas da sociedade de Uberaba achavam que ela era humilde demais, até para fazer faxina na casa delas. Mas Chico teve que esconder, durante 2 semanas, a gota de luz que ali estava. Dona Laís Capilé, hoje com mais de 90 anos, conheceu Chico muito de perto. E, certa feita, brincando, ele disse: Laís, eu quero fazer uma surpresa à sua mãe. A mãe de Dona Laís não acreditava no espiritismo, em nada. Diga uma coisa na sua casa que sua mãe gosta muito. Da decoração da casa. E aí Dona Laís disse logo: é um vaso de murano que está em cima do piano da sala. E o Chico deu uma risada e disse: deve ser um vaso lindo. É, Chico, é um vaso lindo. Minha mãe morre de ciúme. Quando ela chegou em casa, a mãe desesperada, o vaso havia desaparecido, se desmaterializado. 2 dias depois, ela volta ao Chico e o Chico: mas não é que eu fui comentar sobre aquele vaso com você, minha filha? Acho que algum espírito ouviu e deu um jeito de tirar o vaso dali. Mas diga à sua mãe que fique calma, o vaso vai aparecer de novo. Quando Dona Laís voltou para casa, o vaso tinha aparecido de novo e a mãe estava desmaiada. Porque o vaso simplesmente se materializou na frente dela. E, obviamente, ela passou a acreditar em tudo, principalmente no Chico Xavier. Houve anos dentro da doutrina espírita em que havia sessões de materialização, em que os espíritos amigos materializavam si mesmo, tirando dos médiuns o ectoplasma. Havia um médium famoso chamado Peixotinho. Ele era alcoólatra, tinha perdido uma filha e desde que a filha morreu bebia muito, mas tinha uma mediunidade de efeitos físicos impressionante. Tanto que foi através dele que durante 2 anos os espíritos se materializaram nas sessões de materialização. Ele era asmático, usava bombinha, e quando havia algum jornalista, alguém na sala que não acreditava, os espíritos diziam: Peixotinho, use a bombinha, meu filho. E ele, dentro da cabine, usava a bombinha, fazendo barulho para que todos ali percebessem que ele, Peixotinho, estava deitado, com pijama de listras, por trás do biombo, e os espíritos que estavam materializados eram espíritos mesmo. Era uma coisa impressionante esse trabalho. Um jornalista da revista Cruzeiro tinha perdido a filha de 4 anos num acidente e foi, certa feita, a esse trabalho. Não acreditava, pretendia fazer uma reportagem desmistificando o trabalho, os espíritos mandavam colocar tachos de cobre com parafina fervendo. E ali eles colocavam as mãos ou os pés para provar que estavam ali. No escuro, imagine você escutar shhh, shhh. Não podia ser um encarnado, porque a pessoa se queimaria totalmente. E quando acabava o trabalho, ali estavam as marcas. Nem preciso dizer que na noite em que o jornalista estava, a menina, a filha que havia morrido, coloca o seu pezinho na parafina. E ele cai em pranto ao ver o pé da filha, porque ela tinha uma cicatriz de nascença de um pedaço ao outro, cingindo o seu pé de um lado ao outro. Não podia ser outro pé que não o da filha. Era um trabalho impressionante. Mas, como sempre, os espíritas daquela época, acredito que hoje não, começaram a fazer pedidos pessoais. Começaram a contar histórias sobre si mesmos. Não queriam saber das orientações dos espíritos, queriam se queixar. E houve um dia em que André Luiz, essa alma maravilhosa, materializou-se e disse: nós estamos fazendo tudo para espiritualizar a matéria. Vocês fazem tudo para nos lançar a matéria. Querem que nós, que já somos espíritos, nos materializemos de tal maneira
que sigamos as conveniências de vocês. Por isso, esse trabalho está encerrado. E nunca mais aconteceu. Os espíritos dizem que no futuro haverá centros espíritas no mundo inteiro onde vai haver sessão de materialização novamente. Mas dessa vez, para atrair cientistas e médicos que deverão ser convencidos de que a vida continua além da morte em todos os detalhes que sabemos, para fazer a ciência avançar aliada à ideia da doutrina espírita. Por isso, nós ainda vamos ver muita coisa diferente, e muitos diferentes que, mais do que nós, serão espíritas, ou serão espiritualistas de tal maneira que não precisarão do rótulo de espíritas para fazer todo o bem que é possível. Jesus foi totalmente diferente de tudo que já tinha acontecido na Terra. Ele tornou as famílias diferentes, porque nas famílias existiam os que acreditavam e aqueles que não acreditavam no Evangelho de Jesus. Ele tornou a vida dos apóstolos diferentes. Certa noite, os espíritos contam que Pedro e Tiago estavam recostados para dormir e Pedro sonhava dizendo: quando eu voltar para casa, quando eu reencontrar minha esposa, quando eu reencontrar meus filhos. E Tiago, num sorriso triste, disse: você acredita mesmo que vai acontecer tudo isso? Que você vai voltar à velha vida? Que nós vamos voltar para as nossas casas depois de conhecer Jesus? É claro que não vai. Nunca mais seremos os mesmos. Somos completamente diferentes hoje do que éramos quando o conhecemos. Somos diferentes da sociedade que existe hoje no mundo. Somos o início de uma coisa nova. E os espíritos contam que Pedro, Tiago e João, dos apóstolos, eram as almas mais ligadas e afinizadas com Cristo. Embora, claro, houvesse no Cristo a perfeição que não existia entre os três. Mas Tiago, intuído, sabia que nunca mais eles seriam os mesmos. A sogra de Pedro era uma pessoa difícil. Eu sei que todos os homens aqui presentes amam suas sogras. Até porque, sem as sogras, não haveria as esposas. Mas a sogra de Pedro era osso duro de roer. E quando ela encontrava Jesus, o pedido era sempre o mesmo: Senhor, dá-nos um talismã. Dá-nos um anel, uma pulseira, um colar que eu possa carregar e que afaste de mim todas as influências. Que afaste, inclusive, as pessoas de quem eu não gosto. Que afaste as pessoas que são diferentes de mim, que eu não consigo aceitar de jeito nenhum. Jesus, sereno, disse certa feita a ela: mas por que me pedes o que já tens? Eu já tenho, meu Deus, aonde? Pedro com certeza esqueceu de me dar. Pedro com certeza guardou com ele. O senhor deve ter mandado através de Pedro, mas é um inútil, que não me deu o talismã que o senhor mandou. E Jesus sereno responde: minha filha, todo ser que vive na terra ou no além tem o mesmo talismã sagrado, o tempo. O tempo para aceitar o outro, para fazer do outro e de si mesmo o melhor que puder. E aí ela se decepcionou grandemente, porque ela achava que era uma joia, que era algo que ela pudesse exibir no corpo. E o tempo era o talismã de todos. O que nós estamos fazendo do nosso tempo, às vezes nos preocupando mais com a vida alheia do que com a nossa, nos cabe responder. Não tendo tolerância, não tendo a verdadeira bondade, mas invariavelmente exigindo do semelhante. É impressionante como, ao criticar o outro, nós não percebemos que temos dificuldades até maiores do que o outro e preferimos que esteja longe de nós. Porque dizemos, e o espírito ainda tem essa desculpa: eu não me afinizo, não sei o que tem, que o meu santo não cruza com dele. Ainda se culpa o desencarnado. Acho que o meu mentor não se dá com o mentor do fulano, porque eu encontro fulano, me dá um arrepio, me dá uma angústia, me dá uma coisa. E nós sempre imaginamos que a perturbação é do outro. Fulano não está bem não, que eu passei por ele e meu cabelo arrepiou. Nossa, eu olhei na fotografia e já vi que eu não ia ser amigo de fulano. Ora, como é possível? Basta que por um momento estejamos próximo e perceberemos o quanto fulano é parecido conosco. Chico sempre dizia que inimigo nada mais eram do que duas pessoas de costas uma para a outra, com medo de virarem uma para a outra e perceberem o quanto são parecidas. Se nós pensarmos bem, com certeza é assim. Quando o nosso lar começou, há 43 anos atrás, um lar de crianças fundado para receber crianças órfãos. Hoje não é mais assim. Toda criança no Brasil tem pai, tem mãe,
mas não há condições para serem criadas por pai e mãe, eles perdem a guarda e a tutela e as crianças vão para nosso lar. Minha mãe dirige o nosso lar há 43 anos. E vocês devem pensar, meu Deus, que competência. Uma mulher de 79 anos que há mais de 40 dirige o lar. Não é competência, não. Não tem outro. Quando se fala em novo presidente para a comunhão espírita, fila. Ah, meu Deus, eu sinto que agora chegou minha hora de presidir essa casa, de fazer isso, aquilo, outro. Mas quando, a cada 4 anos, minha mãe diz, agora vamos escolher um novo presidente para o nosso lar. A senhora ainda está tão bem. A senhora está ótima. E a senhora já está aqui há tanto tempo. Porque criança dá trabalho. Você tem que ir à vara da infância para defender a criança. Você recebe o pai que fuma crack no domingo para visitar a criança. A criança às vezes se tranca no banheiro porque ela não quer aquele pai. Ela já foi maltratada por ele. A lembrança que ela tem é a pior possível. O pavor que ela tem de que o pai a tenha de volta junto dele. São raras as crianças que querem voltar para o pai e para a mãe, porque em geral eles perdem a tutela por maus tratos, por coisas inconcebíveis. Mas uma das primeiras crianças que chegou ao nosso lar há 40 anos atrás chamava-se Tereza Cristina. Ela tinha sido deixada, nunca soubemos por quem, numa lixeira e foi conduzida ao lar. Era um bebê recém-nascido, uma menina linda, mas negra. E ficou conosco até os 5 anos de idade, porque ninguém a adotava. Obviamente, vocês dirão, mas como existe preconceito no Brasil de cor? O brasileiro é preconceituoso, profundamente preconceituoso, em relação à cor. As pessoas chegavam lá e diziam, nós queremos adotar uma criança. Ah, que bom, mas tem que ser parecida com meu marido. E eu sou terrível. Uma vez uma pessoa me disse isso e eu disse, minha senhora, só seu marido deixou um filho na rua e ele veio parar aqui. Porque parecido com seu marido, impossível. Porque seu marido tem um DNA que não foi para nenhuma dessas crianças que aqui está. A Tereza Cristina, portanto, uma menina linda, uma bochecha linda, ela era toda linda. Mas ninguém adotava, porque ela era de cor. E houve uma época em que estrangeiros podiam adotar crianças brasileiras. E um casal da França, ela professora, ele engenheiro, foi ao Brasil em férias, foi visitar o nosso lar, bateu o olho na Tereza Cristina. É essa que nós queremos. E foi muito interessante porque durante 2 anos após a adoção, a família que adota é obrigada a ceder à instituição informações e fotografias da criança. É um acompanhamento que é feito não só pelo Ministério Público, mas como uma resposta ao próprio lar onde a criança foi adotada. E eu fazia questão de mostrar as primeiras fotos da Tereza Cristina junto à nova família, esquiando na Suíça. E ficava imaginando que, graças a Deus, ela não tinha sido adotada por um casal brasileiro. Tinha sido adotada pelos franceses que a levaram para a Suíça. Houve um menino, Paulinho, menino de família rica, uma jovem rica de Brasília, teve o menino na maternidade. E disse logo ao médico, quando o médico disse o problema que o menino tinha, dê-se pressa em livrar-se dele, porque eu não quero. Eu sou mãe solteira, meu pai é muito rico, eu não vou levar esse menino comigo. E o menino foi abandonado na maternidade mesmo. O médico conhecia o nosso lar, telefonou e disse, vocês aceitariam essa criança? Numa época em que o próprio Ministério Público não lidava com isso, então a gente recebia a mesma criança sem saber de onde tinha vindo e ela passava a viver conosco. Tínhamos a tutela até os 18 anos se a criança não fosse adotada. Hoje já não acontece mais isso, porque a criança fica no abrigo até os 3 anos de idade e depois ou volta para a família e, consequentemente, o nosso lar também tem que ajudar a família, porque a família muitas vezes não tem condição de ficar com a criança, ou fica, ou até ser adotada. O Paulinho foi para nós, recém-nascido. Ele tinha o aparelho digestivo virado ao contrário. Ele fazia cocô pela boca. E, obviamente, ninguém queria. Mas lá estava ele conosco e quando ele aprendeu a falar, ele dizia, eu nunca quero ser adotado. Eu amo aqui. Eu não quero ser adotado. E aí minha mãe já planejava que ele ia ser o diretor do nosso lar no futuro. Não, esse menino vai ser o diretor do nosso lar. Surgiram na medicina soluções e ele foi fazendo pequenas cirurgias para resolver a questão grave que ele tinha. Quando ele fez 6 anos de idade, veio um casal da Itália. E quando bateu o olho no menino... E ele chamava-se Paulo, como filho que teria a mesma idade e que tinha morrido afogado. O casal estava enlouquecido de dor,
Foi visitar o lar, o menino também se chamava Paulo. Ah, não, nós queremos esse Paulo. Um casal riquíssimo. Basta dizer que depois mandou para nós a foto da piscina que tinha a forma de um P e que eles tinham construído para o Paulinho. Quando o Paulinho olhou esse casal, por alguma coisa de outra vida mesmo, houve afinidade imediata. E aí nós nos preocupamos, porque como contar ao casal que ele já tinha feito 10 cirurgias, faltava a última para ficar completamente bom, era preciso um tempo, como contar? E aí o seu Erasmo, que era o vice-presidente, hoje está com 90 anos, fundador da Comunhão também, levantou delicadamente a camisa do Paulinho e disse ao casal: infelizmente, nosso querido tem muitas dificuldades, ainda falta uma cirurgia para ele ficar completamente bom. Veja a barriguinha dele marcada pelas cirurgias que fez. E o casal, junto, olhou e disse: nós o queremos com todas as cicatrizes que ele tem. Isso não é só não perceber a diferença, é amar de verdade. Amar alguém que eles tinham encontrado, e claro, reencontrado, exatamente naquele momento. Não importavam as cicatrizes. E, obviamente, com todos os recursos que a Itália propiciou, ele ficou completamente curado. E, para nossa emoção absoluta, há 2 anos atrás, a família foi visitar o Brasil e ele foi ao nosso lar. Eu achei que minha mãe ia morrer naquele dia. Porque ele, emocionado, lembrou-se de minha mãe, abraçou-a, abraçou todos os funcionários e contou que desde que ele foi adotado, os pais colocaram numa parede enorme do quarto dele a bandeira do Brasil, para que ele nunca se esquecesse onde havia nascido. Portanto, a luz dessa ausência de preconceito permanecerá para sempre com esse casal e no coração do Paulo. Mas esta moça tão rica, que abandonou esse filho na maternidade e da qual nós nunca mais tivemos qualquer notícia, com certeza há de passar por grandes dificuldades, se já não passa. Porque do jeito que as coisas estão online, os espíritos não estão esperando nós desencarnarmos para recomeçarmos, não. Eles estão fazendo isso aqui, enquanto ainda estamos aqui. Jesus sabia tanto disso que afirmou: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E nós não fizemos isso, hoje estamos reencontrando os nossos adversários com sua maior diferença, o não gostar de nós, o não se afinizar conosco. E nós temos que reconquistá-los, porque sozinhos não chegaremos um dia à nossa perfeição. Isso na teoria é lindo, falar é lindo, fazer é mais lindo ainda, e por isso tão mais difícil. Quando a Segunda Guerra acabou, Eisenhower chegou a uma cidade perto de Auschwitz, o mais cruel dos campos de concentração. E quando ele viu a situação daquela pilha imensa de cadáveres, ele mandou que os soldados americanos chamassem toda a população da cidade que vivia em volta e obrigou todos eles a passar por dentro do campo, vendo os milhões de mortos ali empilhados. Obrigou, para que aquela população nunca pudesse dizer, como dizia quando os americanos chegaram lá: nós não sabíamos de nada. Nós nunca vimos os rolos de fumaça negra saindo dos crematórios. Nós nunca imaginamos, e isso a 3 minutos de distância, que tantas pessoas estavam aqui morrendo. Eisenhower fez questão de que toda a população, idosos, mulheres, crianças, passassem por ali e olhassem para nunca esquecerem que a indiferença é o pior dos preconceitos. E claro, era um homem tão inteligente que tornou-se depois presidente dos Estados Unidos. Mas marcou aquela geração por não acreditar e não deixar que aquelas pessoas não vissem o que havia acontecido. John Lennon dizia: toda vez que eu amo uma pessoa, eu deixo que ela vá embora, porque se ela me amar também, voltará. Meu Deus, e quando a pessoa diz que não nos ama, a gente corta os pulsos, a gente ameaça jogar uma bomba, a gente diz: como você pode não gostar de mim? Como eu sou tão maravilhosa e sou tão gostável? Como que você deixou de me amar se você antes me amava? E me recordo de Danilo Caymmi, compositor brasileiro, que quando casado com Ana Terra, que é a mãe dos seus filhos, já hoje todos adultos, ele já é avô, ela e ele fizeram uma música antes de se separarem, porque acabaram seguindo outros caminhos, muito linda, que Milton Nascimento canta,
que diz: se um dia você for embora, não pense em mim que eu não te quero meu, eu te quero seu. Se um dia você for embora, vá lentamente como a noite que amanhece sem que a gente saiba como aconteceu. Se um dia você for embora, ria se seu coração pedir, chore se seu coração mandar. Mas não esconda nada, que nada se esconde. Se por acaso um dia você for embora, leva o menino que você é. E a verdade é que quando a pessoa vai embora da nossa vida, o grande preconceito nosso é achar que ela vai morrer daqui a 5 minutos, que ela não vai ser feliz sem nós. Como que ela pode ser feliz sem nós? Que vai cair um raio na cabeça dela, que nunca mais ela vai ser equilibrada. Nossa, fulano se separou de mim. Fulano não quis mais ser meu amigo. Fulano não quis mais estar casado comigo. Mas o que vai acontecer com ele? Eu nem te conto. Fulano está obsediadíssimo, porque como que ele pode não ter afinidade comigo? Imagine a sombra que está acompanhando fulano. Você sempre evoluída e equilibrada. Fulano, que resolveu ser sincero e dizer que não tem mais sentimentos por você, caiu no limbo absoluto. Você prefere carregar aquele cadáver do seu amor pelo resto da vida do que admitir que o amor também acaba. Eu digo isso porque tenho quase 60 anos e a minha geração foi muito marcada por 2 mentiras. O amor é para sempre. Não, o amor morre. Se ele não encontra quem acredite nele de verdade e quem o renove sempre, ele morre. Outra mentira, só se ama uma vez. Não, amamos outras vezes, amamos de forma diferente. E devemos amar principalmente aqueles que aparentemente não nos amam. No Natal de 2 anos atrás, morreu Dona Canô, mãe do compositor Caetano Veloso. Ela viveu 105 anos. Baixinha, magrinha, simples. Quando ela fez 103 anos, a família, como sempre, fez uma missa no dia do aniversário dela. E quando ela entrou na igreja em Salvador, a repórter perguntou: Dona Canô, pelo amor de Deus, me conte como chegar aos 103 anos. E ela viveu mais 2. Assim, do jeito que a senhora chegou? Ela abriu um largo sorriso e disse: ah, minha filha, o único segredo é que tudo que a vida me deu, eu devolvi para ela. Meu Deus do céu. Quando eu olhei aquilo, eu falei: não foi a religião, não foi nada que ensinou aquela mulher, foi a vida. Tudo que a vida me deu, eu devolvi para ela. Resumindo tudo, inclusive o próprio Evangelho de Jesus. Por isso ela viveu 105 anos. E me recordei também de Oscar Niemeyer, que morreu no mesmo ano e também viveu 105 anos. Quando Juscelino Kubitschek levou Lúcio Costa e Oscar Niemeyer num teco-teco para ver onde ele pretendia construir Brasília, era noite. O teco-teco baixou no nada. Era 1957, o ano que eu nasci. Juscelino saltou do teco-teco, havia uma pedra enorme. Ele colocou a sua bota, estava com uma bota até o meio da perna, porque o que tinha de cobra. Brasília, quando eu cheguei, há 50 anos, tinha cobra e onça até dizer chega, imagine naquela época. Ele colocou-se ali, no escuro total, um frio, não tinha uma árvore. Lúcio Costa e Oscar Niemeyer dentro do teco-teco. E aí Juscelino, os olhos como estrelas, começou a apontar, dizendo: ali é o palácio, ali é a catedral, ali... E Oscar Niemeyer contava que virou para Lúcio Costa e disse: esse homem é louco. Onde foi que nós nos metemos? Isso aqui é nada. Como é que nós vamos atrás do sonho desse homem? E claro, quando Brasília ia começar a ser construída, para fazer propaganda, ele juntou um grupo de jornalistas do mundo inteiro, colocou no teco-teco e os levou para ver da altura o lugar onde ele ia construir Brasília. E uma jornalista francesa disse a ele, indignada: o que, presidente? É aqui que o senhor vai construir essa cidade para torná-la a capital do Brasil? Aqui? Mas que absurdo! Isso aqui é um deserto! E respondeu Juscelino tranquilo: não, minha filha, absurdo é o deserto. E não deu outra. Construiu uma cidade como Brasília, que Chico Xavier dizia era a terra dos grandes reencontros espirituais. Todas as pessoas que tinham compromisso com ela nunca mais foram embora. Meu pai mesmo, militar, o exército prometeu: fique lá 2 anos, porque ninguém queria ir.
E depois de 2 anos a gente transfere de volta para o Rio de Janeiro, suas filhas são tão pequenas, vão se adaptar. Depois de 2 anos você volta para o Rio, nunca mais você sai do Rio de Janeiro. Meu pai, um carioca apaixonado pelo Rio, disse, vamos 2 anos, a gente nunca mais precisa ser transferido. Nunca mais fomos embora. E quando ele já estava muito doente, ele morreu há 14 anos, os irmãos disseram a ele, você quer ser enterrado no Rio? E ele, Deus me livre! É aqui mesmo onde eu sei que minha família e meus netos vão sempre estar, que eu quero ser enterrado. E nós colocamos no seu túmulo essa frase maravilhosa de Adolfo Bezerra de Menezes. Não há ponto final para o amor, porque amor é vida e vida é eternidade. Façamos isso. Vivamos como sabemos que nunca morreremos, que estaremos sempre juntos. E talvez o único preconceito que encontremos seja o de espíritos amigos que nos lembrarão que nós não fizemos todo o bem que podíamos ter feito. Isso sim será lamentável. Todo o resto pode ser superado sem dúvida nenhuma. Precisamos superar a nós mesmos nesta vida de qualquer maneira, porque senão nós vamos estar sempre adiando o inevitável, que é a nossa evolução. Charlie Chaplin, aos 4 anos, andava com a mãe alcoólatra pelo país e ela bebia tanto que na hora de se apresentar nos teatros não conseguia cantar. Certa feita, ela começou a receber ovos. Tudo que a plateia tinha na mão jogava sobre ela, porque ela estava bêbada, não conseguia nem manter-se de pé e tentava cantar. Chaplin, com 4 anos, passou a mão no cabelo, foi até ela, arrastou-a para fora e começou a dançar e cantar. E conseguiu encher o chapéu da mãe de moedas, porque aos 4 anos ele salvou a mãe daquela situação e a plateia, encantada com aquele menino, percebeu muito bem que o interesse dele era preservar a mãe, afastando-a daquela crítica feroz que a plateia fazia, mas apareceu para o mundo essa figura que foi Charlie Chaplin. Em verdade, às vezes quando as coisas novas surgem, temos dificuldade de aceitar. Quando aconteceu o Woodstock em 69, todos os pais se horrorizavam, porque a fazenda que tinha sido emprestada ficou imprestável. A grama desapareceu, os animais sofreram, porque o mundo inteiro, a juventude inteira apareceu em Woodstock. E há pouco tempo, quando Woodstock completou aniversário, um jornalista brasileiro veio aos Estados Unidos e foi atrás das pessoas que tinham estado em Woodstock, para saber que fim elas tinham levado. Como elas tinham encarado ao longo da vida o preconceito de serem hippies, de falarem de amor, de usarem drogas abertamente. E alguém numa cidade aqui dos Estados Unidos disse, olha, aquele casal que está saindo dali, eles estão juntos até hoje, desde o Woodstock. O jornalista brasileiro ficou impressionado, correu atrás. Pelo amor de Deus, encontrei os senhores, me disseram que vocês estavam em Woodstock, os 2 hippies até hoje. Me contem o que aconteceu em Woodstock, como é que foi? E eles, sorridentes, ele e ela, sabiamente viraram-se para o jornalista e disseram, meu filho, quem se lembra do que aconteceu em Woodstock não estava lá. Imaginem a loucura que aquilo foi. Mas a verdade é que foi uma loucura que mudou o mundo, para o bom e para o mal. Os espíritos dizem que toda essa geração veio do mundo espiritual para mudar o mundo mesmo. Houve 2 coisas com as quais eles não contavam e que pesou contra a tarefa que eles possuíam, que foram as drogas, usadas indiscriminadamente e que levaram muitos ao desencarne, e também o sexo sem nenhuma responsabilidade. Isso foi o que a sombra conseguiu minar de um movimento que, na verdade, tinha uma outra feição e era provocado por almas que precisavam mostrar ao mundo que a juventude existia e que era preciso sempre não ter preconceito para aceitar o novo. Eric Clapton, já que tocava guitarra, quando alguém disse a ele, olha, tem um negro que canta lá numa rua desconhecida, num beco, ele toca a guitarra de um jeito que ninguém acredita. Eric Clapton disse, eu vou ver quem é esse cara, não é possível. Foi. Ao sair, depois de 20 minutos de ouvir a pessoa tocar, ele sentou no meio fio e caiu em pranto. E um amigo que tinha ido com ele disse, mas você está chorando por quê? Nunca mais eu vou tocar guitarra. Nunca mais eu toco no instrumento.
Olha aquele menino que está lá dentro. Os dois tinham a mesma idade. Mas Eric Clapton até um pouco mais jovem. Mas olha lá o que aquele menino está fazendo com a guitarra. Que vergonha de mim. Nunca mais eu toco. O menino lá de dentro era Jimi Hendrix. Ele, Eric Clapton, viveu para ser um dos maiores guitarristas do mundo. Jimi Hendrix não. Morreu aos 27 anos, sufocado pelo próprio vômito, após uma overdose. Por isso, às vezes, prevenirmos-nos do que pode ser sombra nos faz fazer luz, mesmo que nossa alma ainda não esteja preparada para isso. Por isso, perguntava ao Chico Xavier: Chico, você que anda sempre antenado com quem já morreu, você que vê os espíritos o tempo todo, me conte uma novidade. E ele, sério, dizia: o Evangelho de Jesus, meu filho. O Evangelho é a grande novidade. E tenho certeza que é para todos nós, porque ainda não começamos a amar tanto que aceitamos o outro como ele se nos apresenta. Seja um familiar, um desconhecido, alguém da rua, o companheiro da casa espírita, não importa. Porque é preciso aceitar o outro com todo o nosso coração, para que ele, sendo quem for, se torne sempre melhor. Se as forças do bem não nos aceitassem, não teríamos tido a oportunidade de voltar mais uma vez à Terra. Se os nossos protetores espirituais não tivessem dito: deixem que ele vá, porque agora ele vai ser vitorioso, não estaríamos aqui. Quando alguém chegar à nossa vida, pensemos: ainda que pareça rude e desequilibrado, nos ensinará, no mínimo, a não ser como ele. A tornar filigrana de amor aquilo que em nós ainda é uma bola de sentimentos que nós não conseguimos discernir. Pensemos bem quando nos sentimos contrariados ou infelizes, se não estamos contrariados como uma criança que deseja um brinquedo com o qual ainda não sabe lidar. Já vi muitas casas espíritas poderosas se cingirem ao meio, simplesmente porque alguém disse uma frase infeliz e o outro entendeu errado, e aquele que disse a frase infeliz não voltou atrás, não pediu desculpas, e grandes trabalhos se perdem. Feliz de vocês que ainda são poucos, onde tanta coisa está por fazer. Não importa onde vocês frequentem, e podem sempre recomeçar do zero. Às vezes é preciso. Não adianta afirmar que grandes casas espíritas fazem muito, porque pequenas sociedades eram a proposta de Allan Kardec. Ele dizia que era necessário e preferível pequenos grupos de trabalho do que grandes grupos reunidos que não funcionassem. E, infelizmente, no Brasil, há muitos casos assim, em que a pessoa se torna uma desconhecida, o outro não importa para você. Quando a pessoa chega, é pior do que estar num hospital onde não conhece ninguém. Isso é muito grave. E dentro da doutrina espírita nós não podemos repetir os erros que nós mesmos cometemos em outras religiões. Pensemos sobre isso. Sobre o quanto nosso coração pode ser amorável e nobre quando abraça o outro, quando se importa com o outro, quando olha no olho do outro e pergunta sempre: como você está? Ou perceber a angústia do outro diz: em como eu posso te ajudar? Porque hoje é o nosso dia de ajudar, amanhã com certeza será o nosso dia de receber. Eu tenho certeza que quando retornar, no dia que nos encontrarmos de novo, eu e você estaremos ainda melhores do que nós estamos hoje. Eu agradeço demais a honra e o prazer de ter estado aqui, em todos os lugares por onde tenho passado. É como se reencontrasse pessoas que eu já conhecia. Não tem explicação. Não penso nem em outra vida. Penso que há uma afinidade maior do que tudo que nos une. Não é só a simpatia, não é só a vontade de estarmos juntos. É algo muito maior, que é acreditar nas mesmas coisas, que é esperar um mundo melhor para todos nós. Aqui nos Estados Unidos, mais do que em qualquer outro lugar, eu reparei o quanto somos educados, o quanto somos nobres, o quanto somos preocupados, o quanto todos falamos bem. Eu estava reparando isso hoje. Meu Deus do céu, eu tenho muito que aprender. Ainda bem que você chega quase aos 60 com mais perguntas do que respostas. É um privilégio envelhecer com mais perguntas do que respostas. Se não fosse assim, não estaríamos aqui. Se pudéssemos resolver nossas questões fora da matéria, não teríamos voltado. Mas voltaremos, se Deus quiser, muitas vezes.
Por isso os Espíritos sempre dizem, sairemos da morte quantas vezes forem necessárias. Da vida, jamais sairemos. Que possamos viver aceitando o outro, sem preconceito, considerando até que a diversidade é mais uma beleza que Deus colocou no nosso destino. Para que todo aquele que porventura se sentir inferiorizado por qualquer motivo possa saber que é um igual e que somos tão iguais que buscamos a mesma coisa, a perfeição para a qual nós fomos criados e que um dia nós vamos alcançar. Luciano, é você, meu filho, que agora assume?